Então vamos lá. Antes de mostrar a linha, só lembrando uma coisa. Essa é uma aula sobre o movimento carismático, ou também chamado de pentecostal. Certo? A diferença básica de carismático e pentecostal é que o pentecostal ele é aquele que crê na bênção do Espírito Santo como uma segunda bênção, né? Do dom do Espírito Santo como uma segunda bênção. Mas nem todo carismático crê nisso, tá? Os carismáticos são aqueles que creem na continuidade dos dons, ok? Então essa é a diferença básica entre eles. Há diferenças, né, por aí. E aí a gente vai ver aqui hoje que o pentecostalismo se dividiu em várias também áreas. Aí você vai ver que tem neopentecostalismo, você vai ver que tem outros tipos de igreja pentecostais que focam mais nisso que naquilo. Tem ondas de pentecostalismo que eu vou falar aqui também e tal. Então existem essas diferenças. Mas ao longo da história da igreja sempre teve movimentos carismáticos. Sempre houve movimentos carismáticos. Né? Só que o boom desses movimentos começou no século XIX e XX, que é a nossa época principalmente, né? E está até hoje, século XXI. Então, considerado movimento carismático é aqueles movimentos de entusiasmo religioso, em que as pessoas da igreja dizem estar em momentos especiais de poder dotado por Deus, especialmente por meio daqueles dons miraculosos, né? Línguas, profecias, curas, milagres. Então, os carismáticos são esses. E a diferença para os pentecostais é que os pentecostais creem que o dom do Espírito Santo é uma segunda bênção, após a conversão, atestada por línguas. Essa é a diferença. Então vamos lá. Então vamos lá, aqui ó, o caminho que a gente vai fazer, uma breve linha do tempo. Deixa eu botar isso aqui na minha mão, que facilita. Uma breve história do pentecostalismo no Brasil e as conclusões. Vamos lá, linha do tempo. Vamos começar. Primeiro movimento carismático que a gente já vê na igreja de Corinto. É a igreja que mais fala sobre isso na Bíblia, ok? Na verdade, as demais igrejas não dão tanto foco em dons como a igreja de Corinto dá. Essa era uma igreja que estava passando por algo que a gente passa hoje nas igrejas pentecostais, ok? Então, lá na igreja de Corinto tinha um grupo que os teólogos denominam de espirituais, que eles valorizavam grandemente a questão das línguas e das profecias. E aí, por que Paulo precisava falar com eles? Por quê? Porque eles falavam que quem não tinha isso era menosprezado, era pior. Tinha uma casta, como se fosse assim. Aqueles que tinham esses dons, que manifestavam esses dons, eram superiores aos que não manifestavam. Ok? E Paulo foi combater isso. A igreja de Corinto, então, já mostra um pouco disso. Segue. O Wilkias falou disso na aula passada. Isso é segundo século, né? Houve um cara chamado Montano, e esse cara, ele difundiu um conhecimento chamado montanismo, que é talvez o mais notório movimento carismático da antiguidade, né? O que ele falava? Ele falava que ele era o porta-voz do Espírito Santo e ele ia anunciar a volta de Cristo em algum momento. O que ele está fazendo? Profecia, revelação, né? Então, a partir disso, o que ele começou a falar para as pessoas? Olha, eu vou anunciar, o Espírito Santo vai me dizer quando Jesus Cristo vai voltar. Então, a gente precisa se preparar. E aí, o que ele fez? Ele começou a falar novas revelações, profecias, para exortar e preparar os crentes para o fim dos tempos, né? Para quando Cristo voltaria. Só que, ao fazer isso, o que ele fazia? Ele desprezava os escritos dos apóstolos. A Bíblia, na época dele, ainda não estava 100% fechada, já estava 100% escrita. Só que a Bíblia só foi definida, de fato, todos os livros, naquela ordem específica que a gente tem hoje, lá no início do século IV só. Isso aqui é século II. Então, eles tinham conhecimento dos livros. Só que ele desprezava o conhecimento dos apóstolos, os livros, e ele falava, eu recebo direto do Espírito, então vocês têm que me ouvir. E aí esse movimento cresceu, teve uma certa notoriedade, mas depois declinou. Em seguida, a gente tem um longo período aí na história que muita gente chama de Idade das Trevas, né? Que é a Idade Média, fim da Idade Antiga e Idade Média. E esse período, ele é bem menos cheio desses movimentos. Ele tem movimentos esparsos, eu até coloquei ali vários movimentos esparsos, pequenos. Mas o que fez não ter tanto movimento assim?
Depois desse montanismo que eu citei antes, a igreja, o que ela fez? Ela desestimulou fortemente essas manifestações espirituais. Por quê? Ela falou, pô, se eu deixar acontecer igual aconteceu no montanismo, a gente está perdido, vai ficar uma loucura, ninguém vai ser liderado por ninguém, ninguém vai seguir o que é certo. Então, travou forte a igreja e esses movimentos declinaram. Só que ainda assim tiveram alguns ao longo desse tempo, né? Vou citar alguns aqui, que se alguém quiser pesquisar, os cátaros, os begardos, e tem um cara importante aí na história também, que ele até disse algumas coisas, que foi o Joaquim de Fiore, no século XII. Enfim, esses são movimentos carismáticos nessa época. Só que aí as coisas começaram a mudar quando? Aqui. Época da Reforma. A Reforma foi um movimento espetacular. Era necessário acontecer. Só que para todo movimento grande que acontece, sempre tem outras divisões além da principal. Então, na época da Reforma, apareceram esses caras que eu coloquei ali, ó, os anabatistas. Os anabatistas. Eles não seguiam o movimento reformado, mas eles também se dividiram da Igreja Católica Romana. Só que eles não seguiam Calvino, Lutero, esses reformados. Eles tinham muitas diferenças. E adivinha qual que era a principal coisa que eles enfatizavam? Eles apelavam para revelações diretas do Espírito Santo para eles, sem olhar para a palavra de Deus. Normalmente o problema vai ser esse, profecias. Por quê? Porque quando você fala que tem uma revelação direta, ou a pessoa acredita ou não. E quem acredita, acredita. Por quê? Porque se é direto de Deus, é direto de Deus, é para ouvir. Então, normalmente as pessoas apelam para esse tipo de coisa. E os anabatistas fizeram isso. Quem gosta de ler aí vai encontrar um monte de escrito dos reformadores combatendo os anabatistas, né, na época da Reforma. Só que esse ponto eu falei que é um ponto muito importante na história. Por quê? O protestantismo, ele nasceu na Reforma, né? Protestantes são aqueles que protestavam contra a Igreja Católica, beleza? Então, o protestantismo nasce na época da Reforma. Não estou dizendo que a igreja nasce na época da Reforma. Não, longe disso. A igreja nasce lá, Atos, ali com o derramamento do Espírito Santo. Só que ela se divide, sai da Igreja Católica devido aos diversos problemas da Igreja Católica, e então nasce o ramo do protestantismo na igreja. Só que o protestantismo, ele abriu espaço para o surgimento dessas manifestações. Por quê? Porque o protestantismo ele falava contra o catolicismo, que segurava a leitura da Bíblia. O que o protestantismo falava? Não, todo crente tem que ler a Bíblia. Todo crente tem à disposição a Bíblia. Isso é certo. Só que tem gente que pega e vai além. Tem gente que pega a Bíblia e tira o que quer. Então, o protestantismo abriu espaço para isso. Outra coisa, o protestantismo abriu espaço para o sacerdócio de todos os crentes. Isso é bíblico? É ótimo, tá certo. A Bíblia ensina que todos nós somos sacerdotes e podemos interceder uns pelos outros e temos livre acesso por meio de Cristo Jesus a Deus. O sacerdócio real de todos os crentes está correto. Só que isso fez com que pessoas na igreja também exagerassem e falassem que eram supremos, eram líderes e coisas e tal. E outra coisa, dentro do protestantismo, há mais liberdade de expressão do que na Igreja Católica, isso sem sombra de dúvida. Então, de certa forma, essas coisas corretas do protestantismo abriram espaço para alguns desvios. Alguns exemplos nessa época foram os quakers ingleses, os avivamentos que eu vou falar já, que começaram a difundir esse movimento mais emocional que vai descambar para o movimento carismático e pentecostal. Ok? Então vamos lá. Pós-protestantismo, o que aconteceu? É a época dos avivamentos. Não estou dizendo que nessa época da história da igreja
era tudo uau, muito bom e mega conversão. Não, era igual sempre foi. É sobe e desce, sobe e desce. O avivamento veio numa época que a igreja estava fraquíssima lá embaixo e o avivamento veio. Depois a mesma coisa, depois do avivamento durou um tempo, um monte de gente revitalizou as igrejas, outro avivamento. Então, é normal isso acontecer. O que não é normal são os avivamentos e o que acontece neles. Então, o primeiro grande avivamento é o dessas décadas aí, de 1730 a 1740. Tem alguns nomes importantes nesses avivamentos. Quem lembra de algum nome importante desses avivamentos? John Wesley, esse é muito importante para a gente hoje. Mas tem também os reformados, vamos dizer assim. Quem eram? Quem lembra? Hã? Tem o Jonathan. O John Hus é antes. O John Hus é na época da Reforma. Tem o Jonathan Edwards e o outro grande principal é o George Whitefield. Tem esses dois, são os dois principais da linha reformada desse avivamento. Eram pessoas que pregavam e naquela época que não tinha esse aqui, ó, microfone, e eles juntavam 30 mil pessoas para ouvir eles. Era coisa de louco. Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Então esses três nomes são importantes: Jonathan Edwards, George Whitefield e John Wesley. Tinham outros nomes aí também, porque o avivamento foi além, né? Não era só essas três pessoas. Mas hoje importante para a gente é o John Wesley. E eu vou explicar por quê. Mas o avivamento é um momento raro na igreja. É especial na igreja. É um monte de gente se convertendo ao mesmo tempo e ficando interessada, indo para a igreja lotada e o povo se ajudando. O avivamento é isso. Então, ele produziu um tipo de cristianismo mais emocional. Por quê? Porque essas coisas tocam na emoção, de fato. Quando a igreja está lotada e a igreja cantando forte, a gente fica emocionado. Isso acontece. Então, como esse avivamento foi bem grande e produziu revitalização bem grande nas igrejas, isso também despertou uma coisa mais emocional nas igrejas. As pessoas ficaram mais desejosas de experimentar coisas sagradas, vamos dizer assim, né? E aí, beleza. Só que, apesar de outras influências, é quase um consenso que o surgimento do pentecostalismo está ligado a um dessas pessoas desse grande avivamento, que é John Wesley. John Wesley ele não era um reformado, ele era um metodista. E aí ele ganhou até um nome, o metodismo, a partir do ensino dele, chama metodismo wesleyano. Né? E o que ele ensinava? Uma coisa que eu já falei outras vezes aqui, mas é uma doutrina que ele chamava de perfeição cristã. O que é essa doutrina de perfeição cristã? A doutrina de que é possível se tornar perfeitamente sem pecado, ainda aqui na terra. Ou seja, você consegue evoluir a sua santidade, a sua santificação, de forma que você consegue ficar sem pecado aqui na terra. Era isso que você devia buscar. Era isso que John Wesley ensinava. Ok? Então, esse ensino ele é basilar para o desenvolvimento do pentecostalismo. Tá? Guardem isso, perfeição cristã. Então, essa teologia se desenvolveu e um sucessor de John Wesley, chamado John Fletcher, ele chegou a ensinar algo assim. Olha o que ele falou, ele desenvolveu esse ensino do Wesley. Ele falou assim, ó, vocês vão encontrar nas minhas ideias sobre esses ensinos de Wesley sobre perfeição cristã, a seguinte diferença. Ele dizia, eu distinguiria mais precisamente entre o crente batizado com o poder pentecostal do Espírito Santo e o crente que, como os apóstolos após a ascensão do nosso Senhor, ainda não está revestido desse poder. Ou seja, o que ele começou a ensinar? Os primórdios da segunda bênção, né? Do batismo com o Espírito Santo. Os primórdios disso. Porque ele falava, quem consegue chegar nessa santidade absoluta, perfeita,
ele foi de fato batizado com o Espírito Santo. Era basicamente esse o ensino dele. Então ele diferenciava, né? Ele falava, vocês estão vendo os apóstolos antes da vinda do Espírito Santo? Eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo, mas depois eles foram, e aí eles ficaram totalmente santificados. Então esse era o ensino dele, e ele falava que a gente precisava buscar isso, que os cristãos precisavam buscar isso. E um segundo ensino dele, desse John Fletcher, foi a divisão da história em 3 dispensações. É o início de uma doutrina que a gente chama de dispensacionalismo. Ele falava que a história é dividida pela Trindade. Tem o momento do Pai, que é o Antigo Testamento, tem o momento do Filho, que é o início do Novo Testamento, né, os Evangelhos, e tem o agora, que é o momento do Espírito Santo. O foco é o Espírito Santo agora. Então, que é a partir do Pentecostes até a volta de Cristo, a gente está na era do Espírito Santo, no momento do Espírito Santo, e o foco é ele é o centro. E esse ensino é errado, tá? A própria Bíblia diz que o centro é Cristo, e o Espírito ele veio para apontar para Cristo, para testemunhar de Cristo, para glorificar a Cristo. Cada um tem seu papel na Trindade, mas ele ensinava isso. Com isso, dons, especialmente os miraculosos, são mais enfatizados. Então, o primeiro grande avivamento estabeleceu essas bases. E aí veio o segundo grande avivamento, 1790 a 1840. Esse avivamento tem um nome muito importante, que é um cara chamado Charles Finney. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara, mas ele é o grande nome aí desse avivamento. O que esse avivamento fez? Ele foi no início aí do século XIX, né? E ele tomou essas bases do ensino metodista, da perfeição cristã, do dispensacionalismo que eu coloquei, e ele fez isso ser mega divulgado. E o metodismo cresceu absurdamente nessa época, a ponto de influenciar outras denominações também. As outras denominações começaram a ter divisões, por quê? Porque pessoas começaram a adotar essas doutrinas. Então, sob a influência de pregadores como esse Charles Finney que eu citei, né, houve um progressivo, vamos dizer assim, questionamento da teologia reformada, né, com seu enfoque. O que a teologia reformada enfoca? A soberania de Deus. Deus está à frente de todas as coisas. Ele determina, e a gente tem a nossa responsabilidade humana que caminha junto com isso. Só que eles diminuíram a parte da soberania de Deus e deram total ênfase o quê? Na capacidade humana, na responsabilidade humana. Ou seja, foi um avivamento arminiano aí, para quem gosta de nomenclaturas, né? Então, eles tiveram o foco na capacidade de decisão e da experiência pessoal. Era você que decidia, era você que tinha que tomar a sua decisão. Você virava crente e você que tinha que correr atrás, era por você. Era só você fazer por onde que você chegava lá. E isso tem tudo a ver também com o ensino de perfeição cristã, né, que eu falei. Se você está buscando a perfeição e tudo mais, e eles enfocavam, por você, vai lá que você consegue. Então juntou essas duas coisas e esse ensino foi feito. Então, entre as ideias praticadas, entre as ideias, na verdade, e práticas que eles utilizavam pregação extemporânea nessa época. O que é uma pregação extemporânea? O cara que não tem nada na mão, ele simplesmente vai lá, eu vou pregar, e começa a falar, sem estudo, sem nada. Ele simplesmente fala assim, ó, minha vez de pregar. Sabe aquelas igrejas que falam assim, tia Keila, você hoje vai trazer a mensagem para nós, vem cá. Aí ela vai lá e começa a pregar. Então, é mais ou menos isso. Isso era muito comum nesse avivamento, tá? No primeiro avivamento, não. No primeiro avivamento, os caras eram pastores. John Wesley, inclusive, era pastor. Jonathan Edwards, George Whitefield estudavam, oravam e iam pregar firmados na palavra de Deus. Aqui, não. Nesse avivamento, as pessoas simplesmente falavam, hoje é a minha vez, não tinha microfone na época, né, mas me dá o palco que eu vou pregar. E falava o que dava na telha. Isso é pregação extemporânea. Além disso, nesse avivamento, iniciou a prática, e para quem não sabe, iniciou foi aqui, tá? A prática dos apelos insistentes para as pessoas receberem
Jesus Cristo como seu Salvador. Não existia isso antes. Nessa época, com essa forte ênfase de decisão pessoal, os pregadores terminavam e falavam: você tem que aceitar Jesus, você precisa se colocar aos pés de Jesus, então tome essa decisão, quem precisar vem à frente, levanta a mão, e por aí vai. Começou nesse grande avivamento. Por isso que um monte de gente começou a se converter, né? Por quê? Porque eram tomados pelo esse momento emocional da igreja, eram levados à frente e falavam: agora eu sou crente. Mas e depois disso? O problema muitas vezes dos apelos é isso, né? A pessoa, ela diz que se converteu, que tomou a decisão, mas será que de fato o coração dela foi mudado? Ou foi só uma emoção momentânea? Então, mas nessa época isso era muito feito. E uma outra coisa que o Wilkins até comentou semana passada, só que não tem tanto foco nisso, mas também foi aqui que começou a participação da pregação feminina. Tá? Ao longo da história da igreja, as igrejas históricas creem que o pastorado, quem deve pregar de fato são os homens. Deus, ele estabeleceu assim na palavra de Deus. Não porque os homens são melhores ou piores que as mulheres, tá? É importante dizer que Deus determinou funções para cada. E a função de liderança na igreja, Deus deu aos homens. E isso era comum até o século XIX. Mas no século XIX, isso passou a ser mudado. Por quê? Porque cada um podia falar o que quiser, podia tomar a palavra e pregar, e fazer o que quiser na hora do culto. Então, começou então o ministério feminino de pregação da palavra também. Foi aqui que começou principalmente, tá? Não vou dizer que não teve antes, deve ter tido um ou outro momento esparso da história da igreja que teve, mas aqui foi assim total e daqui para frente só aumentou, ok? Então o segundo grande avivamento fez tudo isso. O primeiro estabeleceu algumas bases. Esse segundo desenvolveu essas bases para o mundo. E aí, nesse meio tempo, criou-se esse movimento aqui chamado Holiness. Holiness é santidade em inglês, né? Lembra do ensino sobre a perfeição cristã, sobre a santidade que eu falei? Então, desenvolveu-se um movimento de pessoas que buscavam isso. Então, o povo buscava grupo de estudo bíblico, reuniões semanais ou diárias na igreja, com esse nome Holiness, buscando essa santidade perfeita, né? E isso fez com que a doutrina da santidade passasse a ser vista como um pressuposto para o cristão, não como uma busca. Porque eles enfocavam tanto nisso que eles passaram a aceitar só quem era crente, só quem já era santo. Se é santo, então, beleza, agora eu posso te chamar de crente. Inverte os papéis. Você vê? O que a gente faz hoje? A gente busca ser santo. Mas eu só vou ser plenamente santo quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, eu vou ser perfeito. Até lá é uma busca, é uma luta diária. É a luta do espírito contra a carne que o Paulo fala na carta aos Coríntios, aos Romanos. Mas aqui não, para eles não. Para eles era uma coisa a ser alcançada. E aí ficou tão focado que os principais cristãos ou coisa e tal... Vamos dar uma assistência ali, gente. Vou continuar então. Acho que já passou o momento aí. Então, voltando aqui, gente. Acho que eles já vão conseguir resolver ali. Passou. Vamos lá? Voltando, então. Então, eles passaram a ensinar que para você ser um crente melhor, um crente superior, um crente de verdade, você precisa ser plenamente santo. Você precisa chegar nesse ponto. Ok? E esse era o intuito desse movimento Holiness, né? Então, a santidade cristã começou a ser mais entendida em termos de... Eles associaram com o quê? Batismo com o Espírito Santo. Ou seja, se você chega nesse ponto, você de fato foi batizado com o Espírito Santo. E isso é o básico do pentecostalismo, tá?
O pentecostalismo ainda não existia com esse nome aqui e tudo mais. Mas isso aqui é a base principal. Ok? Até aí, alguém tem alguma dúvida, alguma questão, algo a acrescentar? Então, seguindo a história. Agora a gente entra nesses dois pontos aqui. Vou abrir tudo. Esses são os dois pontos principais sobre o ensino pentecostal. Sobre o crescimento, ou, na verdade, o desenvolvimento mesmo do pentecostalismo. Esse cara aqui, chamado Charles Fox Parham, no ano de 1900, o que ele fez? Ele iniciou, ele era membro desse Holiness, um dos líderes, né, desse movimento Holiness, e ele criou um instituto bíblico e ele começou a ensinar sobre o que determinava que você tinha esse batismo com o Espírito Santo. E o que ele falou? Era as línguas. Ele começou a ensinar glossolalia, que são as línguas, né? Então, foi esse cara aqui que começou a falar: você quer saber se você já atingiu o nível para você ser batizado com o Espírito Santo? Você precisa demonstrar que você fala em línguas. Foi esse cara que começou com isso, no ano de 1900. E aí, essa novidade aí da teologia desse Parham, como ele é mais conhecido, né? Foi que no dia 31 de dezembro de 1900, ou seja, na virada do século, né, porque 1900 para 1901 é a virada do século, do 19 para o 20, ele e seus alunos resolveram fazer uma vigília nesse dia para aguardar a chegada do novo século. E aí uma mulher chamada Agnes Osman, ela falou assim: eu quero ser missionária e eu quero que vocês impetrem as mãos aí sobre mim, para que eu receba o Espírito e vá para o exterior ser missionária. E aí, quando eles fizeram isso e oraram sobre ela, o que ela começou a fazer? Falar em línguas. Ela começou a falar em línguas. E esse fenômeno se repetiu nos dias seguintes, e grande parte das pessoas desse instituto bíblico começaram a falar em línguas, inclusive o líder, né, o Parham. E aí, esse movimento de falar em línguas, de glossolalia, se desenvolveu na história. E aí começou nesse meio tempo. E aí, esse movimento começou a ser chamado de movimento pentecostal. Por quê? Porque você voltava a Atos 2, né, quando isso aconteceu lá na descida do Espírito. E aí eles também chamavam de chuva tardia. O que é chuva tardia? Chuva tardia se tornou especificamente significativo para eles porque eles deram uma lógica para isso. Um autor diz assim: o Pentecoste original lá de Atos 2, no Novo Testamento, foram as primeiras chuvas. Aí o derramamento do Espírito que acompanhou a plantação da igreja. Só que o pentecostalismo moderno são o quê? As chuvas tardias, são as últimas chuvas. Né? Ele usou isso para falar: nós estamos no momento das últimas chuvas. Deus está mostrando para nós que nós estamos nos últimos tempos. Então a gente tem que pregar o evangelho no mundo inteiro, porque Cristo está voltando e não vai demorar muito. Esse foi o ensino de chuva tardia que eles deram, juntamente com a glossolalia. Né? Duas coisas importantes aqui. A diferença do movimento pentecostal agora para o movimento do holiness que eu falei, né, de santidade cristã, é que o holiness ele dava maior destaque à santificação. O movimento pentecostal não, ele passou a privilegiar o conceito de poder. Tá? O holiness buscava que as pessoas de fato fossem santas, ou seja, vivessem uma vida de piedade na terra. O pentecostal não se importava muito com a vida de piedade na terra. Se importava em você demonstrar que você tinha poder espiritual. Então, em suma, o pentecostalismo foi entendido pelos seus primeiros aí simpatizantes como o derramamento final do Espírito Santo que iria preparar a igreja para evangelizar o mundo para a volta de Cristo. Então, esse cara, Charles Fox Parham, foi o primeiro cara que desenvolveu isso, que criou esse ensino. Só que ainda era muito pequeno. Muito pequeno. Era pouca gente no instituto bíblico dele que cria nisso. Estava se desenvolvendo, alcançando uma regiãozinha aqui, ali e tudo mais, mas ainda era muito pequeno. O negócio cresce aqui, ó, 1906.
o avivamento da Rua Azusa. Esse é o mais famoso, né? Se você escrever no Google a palavra avivamento, eles vão te dar como opção Azusa embaixo, porque esse de fato ficou muito famoso. O que aconteceu nesse avivamento aqui? Deixa eu ver meu tempo, tá bom. O que aconteceu nesse avivamento aqui? Esse Parham, ele estava tentando desenvolver seu instituto bíblico, né? Estava indo de um lugar para o outro. Então, ele iniciou uma nova escola num outro estado lá, o Texas, dos Estados Unidos. E um dos estudantes dele era esse aqui, ó, William Seymour, tá? Esse William Seymour, ele era um negro, e naquela época dos Estados Unidos tinha grande problema racial, né, entre negros e brancos. Esse William Seymour, para você ter uma ideia, ele nem assistia às aulas do instituto dentro da sala, ele era proibido disso. Por ser negro, ele assistia no corredor, do lado de fora da sala, só ouvindo o que o professor estava falando. Isso era muito comum nos Estados Unidos. Inclusive, tinha leis raciais nos Estados Unidos de que brancos e negros não podiam ficar no mesmo lugar. Vocês já devem ter visto o filme, né? Que o ônibus tinha a parte dos negros, a parte dos brancos, os restaurantes, tinha restaurante que era só para branco, tinha restaurante que era só para negro, e por aí vai. E esse William Seymour, ele aprendeu, só que ele aprendeu de tabela. Ele aprendeu de tabela fora da sala. E uma das coisas que falam é que esse William Seymour, ele era extremamente limitado em instrução, em oratória. Ele só era um crente que queria ir para frente, sabe? Só que provavelmente essas informações elas são passadas para a gente como para a gente se admirar, né? Para as pessoas falarem assim: nossa, veja como Deus usa pessoas pouco instruídas para desenvolver o evangelho e tudo mais. E é verdade, Deus faz isso, ele usa pessoas pouco instruídas. Só que isso também tem que trazer para nós reflexão. Qual é a reflexão? Será que a gente tem que ouvir todo mundo só porque diz que eu estou com um momento aqui de santidade, Deus me passou essa palavra, então escuta o que eu vou te ensinar? Especialmente uma pessoa sem instrução nenhuma. Pessoas sem instrução têm grande capacidade de ensinar interpretações erradas da Bíblia. Por isso que nós, da Igreja Presbiteriana, somos muito rígidos em aceitar pastores que têm que passar pelo seminário, têm que ser aceitos pelo presbitério, têm que passar por provas para até virar pastor de fato. Por quê? Porque ele tem que ter conhecimento daquilo que ele está ensinando. E esse cara não. Esse cara ele aprendeu meio de longe assim e resolveu começar a falar. E aí ele foi para um instituto bíblico, ele foi para um grupo bíblico, de estudo bíblico de uma igreja batista, onde dava oportunidade para as pessoas falarem. E então deram a oportunidade para ele pregar. E o que ele resolveu pregar? Vou pregar o texto que está mais em voga na época, né? Atos 2:4, dom de línguas. E resolveu trazer o ensino desse Parham que eu falei antes, né? Se você é batizado com o Espírito Santo, você vai falar em línguas para você provar isso. E aí, aos poucos, as pessoas ouviram isso e começaram a querer falar em línguas. E aí as pessoas foram desenvolvendo e querendo falar em línguas. E aí começou a encher esse grupo de estudo. Tanto que eles tinham um lugar que eles se reuniam, que o lugar não aguentou o tanto de gente que estava indo e desabou. Aí o que eles fizeram? Eles alugaram um barraco, que é o dinheiro que eles tinham, aonde? Na Rua Azusa. Alugaram um barraco ali. E ali as reuniões começaram, e era um lugar mais central esse. E ali as reuniões começaram a crescer, a se desenvolver, e chamou a atenção da imprensa local. E aí pronto. Quando a imprensa não foi para divulgar, a imprensa foi ridicularizar aquilo. Olha o povo lá falando em línguas e blá blá blá, e não sei o que, olha a loucura. Só que isso serviu de quê? De propaganda, de marketing para o movimento. E o movimento cresceu ainda mais. E como é que funcionavam essas reuniões? Por isso que a imprensa foi tão efetiva. As reuniões elas demoravam cerca de 12 horas ou mais. Começava 10 horas da manhã e só terminava 10 da noite, ou às vezes até na madrugada, as reuniões. E eles não se importavam muito com liturgia ou culto, ou coisa assim, ordem de culto, né? Não. Para eles era
Alguém pegava a palavra, falava, e um monte de gente falava amém, aleluia, e gritava, e dava saltos, e danças, e cantos. Alguém talvez já deve ter participado de um culto em uma das igrejas que ainda permanecem com esse tipo de coisa. E as pessoas entravam em transe, caíam prostradas, e uma questão emocional muito forte. Daí chamar de avivamento também isso aí, tá? E uma característica importante do início desse movimento, o que chamava também muita atenção da imprensa para ir lá, é que ele era multirracial. Tinha branco, tinha negro, tinha latino, tinha de tudo. O povo estava indo, o povo estava querendo ver aquilo. Em uma época que existia grande segregação de brancos e negros, isso chamava a atenção de ter todo mundo lá. Então foi de todo mundo para lá para ver o que estava acontecendo e participar, e um monte de gente aderiu ao movimento. E aí, esse movimento, então, que era pequeno com o Charles Fox Parham, se tornou nacional com esse William Seymour. E aí veio, e por isso então dizer que o pentecostalismo nasceu no avivamento da Rua Azusa em 1906, porque agora ele ganhou destaque nacional e um monte de gente aderiu ao movimento. Só que isso nos leva a dizer que, apesar do crescimento grande, houve muitos problemas também, tá? Só para não dizer que eram só flores. Sempre tem problema, porque a gente vive numa época de pecado, né? O que acontecia no meio dessas reuniões? Eram reuniões que estavam muito chamativas, o povo queria saber o que era. Então não ia só crente, ia gente de outras religiões ver o que estava acontecendo. E aí no meio, como não tinha ordem, como não tinha liturgia, no meio do povo falando de Cristo, entrava um espírita e começava a pregar outra coisa, um médium e chegava e começava a falar outra coisa. E então era uma miscelânea de ensinos em alguns cultos. Outra coisa, enquanto uns eram tomados por essa questão emocional, entravam em transe, falavam em línguas e não sei o quê, outros ficavam o quê? No fundo do salão só falando mal e apontando o dedo, ao mesmo tempo, porque não tinha ordem, ficava lá apontando e gritando no meio do culto, não sei o quê e tal, e fala. Era muito sem ordem o que estava acontecendo. Não. Era, como eu falei, pregações extemporâneas. A pessoa até podia pegar a Bíblia e falar assim, ó, agora sou eu, vou pregar. Pegava a Bíblia. Tá escrito aqui, ó, blá, 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 blá. Fecha a Bíblia, deixa aqui e começa a pregar. Não sabe se está explicando ou não o texto e tal, era desse jeito. Era liberdade religiosa total. E houve também algumas crises internas no movimento ao longo do tempo, né? Fanatismo surge nessa época, um melhor que o outro, eu sou superior. Divergências doutrinárias, né? Uns pensavam que deveria ser assim, outros pensavam que deveria ser assado, porque não tinha ordem. Era uma coisa que estava surgindo. Então, começou a dividir, né, os ensinamentos a partir disso. E outro problema que teve foi a separação racial também. O início era todo mundo junto, por quê? Porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Mas aí começou as questões do racismo entrarem junto. Pra você ter uma ideia, o Seymour, ele era um negro, né, que eu falei. Isso deu tanto problema que, a partir de um certo tempo, ele assumiu o controle de uma missão lá, de uma parte ali dos seus seguidores, e eles excluíram os brancos e os latinos do ensino deles, porque estava trazendo muito problema. E a mesma coisa os brancos. Então tinha o ramo branco do pentecostalismo, tinha o ramo negro do pentecostalismo, e eles se dividiram. Por quê? Porque tinha problema com as leis raciais dos Estados Unidos na época, e obviamente tinha muita gente racista naquela época mesmo. Uhum.
Sim. Sim. Então, esse movimento durou uns 3 anos, e aí, como todo avivamento, ele entrou em declínio também, tá? Pode falar. Ah, sim. Aham. Interessante. Vou desligar aqui porque esse barulho tá. É, eu também não. Pra mim era interessante isso. Pra mim eles achavam que era uma coisa, até hoje tá em alta. Mas enfim, para resumir então, essa é a história, tá, do pentecostalismo, tá? Para resumir, o movimento pentecostal então foi considerado como dois fundadores, tá? Charles Fox Parham e William Seymour. O Parham, por quê? Porque ele foi fundamental para fazer a afirmação de quê? De que a evidência de que você se tornou batizado pelo Espírito Santo foi falar em línguas. Ele que trouxe isso aí. E o Seymour, porque ele levou isso para o mundo, né? Vamos dizer assim. Ele desenvolveu isso de forma que cresceu absurdamente em todos os Estados Unidos. Se tornou um fenômeno internacional. Né? Então, esse é o crescimento do pentecostalismo. Daí para frente, as igrejas começaram a surgir. Ok? Há alguma dúvida aí? Alguma questão na história do pentecostalismo? Então, vou passar um breve relato aqui da história do pentecostalismo no Brasil. A gente divide em 3 ondas e eu acho, percepção minha, que a gente já está vivendo uma quarta, tá? Eu vou falar isso em breve. A primeira onda é ainda nos primeiros anos do movimento pentecostal, perto ali de 1900, 1906, né? Que foi quando apareceram essas duas igrejas, né? A Congregação Cristã do Brasil e as Assembleias de Deus. Foram 1910 e 1911. A ênfase dessa primeira onda do pentecostalismo era o quê? Exatamente o batismo com o Espírito Santo, falando em línguas, tá? Esse era o ensino principal deles. Você precisa buscar falar em línguas para você ter essa santidade perfeita de ser batizado com o Espírito Santo e blá blá blá. Esse era o ensino principal. Esse era o foco principal do pentecostalismo no início, tá? Na primeira onda. E eu acho que as Assembleias de Deus até hoje continuam com muito disso, tá? Elas permanecem. Obviamente, as Assembleias de Deus dividiram em muitas linhas, mas eu acho que a principal ainda continua com essa ênfase de batismo do Espírito Santo. Segunda onda. A segunda onda foi ali mais para o meio do século XX, né? 1950, 1960, com o crescimento dessas igrejas, Quadrangular, Brasil para Cristo e Deus é Amor. Essas igrejas apareceram e elas focaram mais na questão do poder que o Espírito Santo dá para que o ser humano seja curado, para que o ser humano fique melhor e tudo mais. E então eles utilizavam o foco nesse tipo de ensino, tá? De dom miraculoso, tá? De pegue não sei o que, bota em cima da sua televisão, faça oração, você vai ser curado do seu problema e por aí vai. O foco dessas igrejas principalmente era esse, ok? Inclusive aqui também, eu falei do negócio das mulheres, essas igrejas aqui, especialmente a Quadrangular, eram igrejas muito mais, vamos dizer, feminilizadas, tá? A liderança era muito mais feminina. Tanto que a Quadrangular, e eu não sei se a Deus é Amor, é uma dessas duas aí, mas a Quadrangular com certeza foram fundadas por mulheres e desenvolveu um pastorado feminino forte, tá? Nessas igrejas.
E aí a gente chega na... Eu botei o ano errado ali, tá? É 1970, tá? A terceira onda. A terceira onda histórica do pentecostalismo, na verdade, é a que a gente chama de neopentecostalismo, né? Que vem com essas igrejas aí, Universal do Reino de Deus, né? A IURD, a Renascer, a Internacional da Graça, a Sara Nossa Terra. E aí a ênfase agora mudou mais uma vez. A gente vê que o pentecostalismo ele vai metamorfoseando, né? Vai mudando para atingir mais gente. E aí eles mudaram agora para o exorcismo e a prosperidade. Você tem que buscar ser próspero em Deus. Se você não é, você tem algum problema. É o demônio que está em você. De certa forma foi, mas deixou de ser o foco nessas igrejas. Você, por exemplo, na Universal do Reino de Deus, você até vê um pouco disso, mas não é tanto quanto, por exemplo, nas Assembleias de Deus mais carismáticas, sabe? Na Universal do Reino de Deus, você vê o Edir Macedo, ele até pega a Bíblia e prega. Só que ele dá o ensino muito mais em cima da prosperidade, sabe? Na época do início, essas igrejas mais carismáticas, a Assembleia de Deus mais das antigas, não tinha muita ordem e tudo mais. Era mais o povo correndo atrás, pulando e aquela coisa emocional, sabe? Buscando falar em línguas e por aí vai. Aqui já mudou. Aqui, por exemplo, o povo da Renascer Praise chegou a ser preso. Por quê? Por estelionato. Por quê? Porque eles focavam muito na questão de você precisa doar o seu dinheiro para você, porque você talvez esteja com um demônio e não sei o quê, e você precisa se desenvolver e prosperar. É isso que vai te mostrar que você é cristão. Então, as línguas ficaram de lado, já nesse ramo do pentecostalismo. Pela IPB não é. Sim. Exatamente. Uhum. Aham. Mas da Universal precisaria. Sim. Acho que a Internacional da Graça também. Ela é fora também. Sim. R.R. Soares, o Valdomiro, né? Sim. Uma outra coisa importante, o neopentecostalismo ele se tornou vamos dizer assim, um investimento dos líderes, né? Tanto que, por exemplo, a Renascer, eles não tinham diferenciação nenhuma entre o dinheiro que era da igreja e dos pastores da igreja. Era deles. Ou seja, se tornou negócio. Tanto que você vê nessas igrejas o marketing é absurdo. O Edir Macedo, a partir do momento que ele conseguiu o dinheiro, o que ele fez? Ele comprou a Rede Record. A Record é da Universal do Reino de Deus. Para desenvolver, para crescer, para fazer marketing. Além disso, eles começaram a se meter em política também. Eles começaram a mandar pessoas da igreja para terem cargos políticos. Tá? Atualmente, a gente tem a bancada evangélica. Né? A bancada evangélica é o quê? É dessas igrejas aqui. Ok? É dessas igrejas. Não é, por exemplo, a bancada evangélica não é um presbiteriano que está lá. Ele não faz parte da bancada evangélica. Se tiver um presbiteriano deputado ou um batista deputado, ele não faz parte da bancada evangélica. Porque a bancada evangélica são essas igrejas aí, tá? Que eles fizeram de fato. A gente tem que ter força, crescer, a sociedade tem que nos ver e por aí vai. Um marketing muito pesado. Pode falar. Ah, sim, com certeza. Aham. Sim, exatamente. E por fim, eu coloquei uma quarta onda aqui, mas que é mais uma percepção minha, porque é muito recente, tá? É muito recente.
Aí eu coloquei aqui, não são nem igrejas específicas, porque ainda está surgindo as grandes, mas são as churches, aquelas de parede preta e não sei o quê. Tem as mega churches também, né? Lá nos Estados Unidos tem igrejas que são tão grandes que tem shoppings dentro dela. Eu já até falei uma vez, né, que tem uma igreja que tem McDonald's, que você pode sair no meio do culto e falar, pô, não estou muito bem não, vou lá comer um McDonald's. Está dentro da igreja, dentro da igreja. No momento do culto, você pode sair lá e pedir um McDonald's. Coaching e worship, tá? Essas igrejas aí, eu creio que vai ser em breve determinada uma quarta onda. Por quê? Porque elas também vêm do movimento pentecostal, elas são carismáticas, elas creem na continuidade dos dons, tá? Só que elas não focam em línguas, não focam em poder espiritual mais. Qual é a ênfase delas? Bem-estar emocional e social. Você tem que se sentir bem na igreja. Você não fala de pecado, você fala que Deus é amor, ok? Você fala assim, você não está bem hoje? Vai ali pegar um McDonald's e por aí vai, entendeu? Então, é esse tipo de coisa. O louvor é o foco, não é a mensagem. Por quê? Porque o louvor é que chama atenção, que deixa a gente mais emocionado e por aí vai. Exatamente. Aham. Isso. Na nossa época, o que está em alta? Eles viram que nas neopentecostais o marketing deu certo. Então, eles pegaram essas coisas de marketing e começaram a colocar em tudo. Ah, a parede preta é melhor porque o vídeo fica melhor. Ah, vamos investir num som, num louvor que chama mais gente. Vamos trazer pecado. Falar de pecado não leva ninguém a lugar nenhum, não. Vamos falar de amor, vamos falar dessas coisas. Vamos trazer rede de fast food, vamos colocar uma sala bem confortável na igreja para o povo participar e tal. Então, se transformou agora no bem-estar social das pessoas. Igreja não é mais para salvar, é para te fazer ficar bem com a sua vida. É quase o seu terapeuta, a igreja. Ah, É muito forte a questão de multimídia na igreja lá, que eu acho que é da Sara Nossa Terra, que aí eles têm o Arena, que eles chamam Arena, que é o mega evento deles, e aí eles têm esse movimento forte de multimídia dentro da igreja, que são fotógrafos e pessoal que faz vídeo, que eles fazem o material já para divulgar pós-culto, sabe? Então, assim, a pessoa já pode acessar, já pode baixar uma foto dela, se ela apareceu lá na foto, já para postar em rede social. Isso aí. caramba. Então está desenvolvendo. É o do momento. É o do momento. Essa quarta onda que eu coloquei aí é a do momento, né? É o que está se desenvolvendo agora. Importante dizer uma última coisa, antes de eu falar das conclusões, é que esses são ramos que vieram do próprio pentecostalismo, tá? O pentecostalismo foi se desenvolvendo. Só que o pentecostalismo ele cresceu tanto, pra você ter uma ideia, a Igreja Assembleia de Deus hoje, enquanto a presbiteriana tem 1 milhão de membros, a Batista tem 2 milhões, a Assembleia tem 26 milhões de membros no Brasil. É muito grande. Só a Assembleia. A Igreja Universal do Reino de Deus deve ter uns 5, pelo menos, já. Então, elas cresceram muito. Isso influenciou as igrejas históricas. Presbiteriana, batista, congregacional, influenciou essas igrejas históricas. E aí a gente chamou, só para eu concluir, chamou de movimentos carismáticos isso também, que gerou divisões nas igrejas. Por exemplo, a igreja batista, ela se dividiu para uma igreja chamada Batista Nacional, que ela é pentecostal. A presbiteriana criou a presbiteriana renovada, que ela é pentecostal. Então essas igrejas se dividiram, entendeu?
Por quê? Porque elas foram pessoas que tomaram os ensinos pentecostais para si e quiseram manter o rótulo da igreja que eram, e aí houve divisão. Sim, exatamente. Não faz diferença no mundo, né? No Brasil. Verdade. Aham. Sim. Uhum. Exatamente. Sim. Inclusive, eu vou até falar nisso agora nas conclusões, que a primeira coisa que eu vou falar nas conclusões são os problemas gerados pelo pentecostalismo, tá? Ou que você encontra dentro do movimento pentecostal. E eu vou dar 5 ênfases de problemas que podem surgir. E depois eu vou falar das lições que a gente pode aprender de coisas boas também do movimento pentecostal, tá? Primeiro, o problema com a escritura. A ênfase do movimento pentecostal não é a verdade bíblica. Isso é um grande problema. A ênfase é o quê? É a experiência, são as profecias, são as revelações, eles relativizam a importância da Bíblia. Nas igrejas que eu falei mais atuais, né, as churches aí da vida, eles não querem que você procure a vontade de Deus na Bíblia. Eles querem que você procure a vontade de Deus por uma revelação, né? Você precisa ver o que o Espírito... Ora, o Espírito Santo vai te revelar qual a definição que você toma. A gente deixou a Bíblia de lado. Por isso que tem tantos livros reformados hoje em dia sobre vontade de Deus. Como é que você descobre a vontade de Deus? E apontam para a Bíblia. Por quê? Porque essas igrejas ensinam o oposto. Ensinam que a Bíblia não fala sobre tal e tal assunto específico, né? Você não vai encontrar a Bíblia falando se você deve ir ou não em tal lugar. Não, você não vai encontrar especificamente. As pessoas acham que a Bíblia é um manual perfeito assim para você, específico para você. Não, não é isso. Mas a Bíblia ela te dá instruções basilares para a sua vida. Só que essas igrejas não pensam nisso. Elas falam, não, você tem que buscar a revelação do Espírito Santo. E aí o foco é esse, não a palavra. Outra coisa, a interpretação bíblica, muitas vezes, quando ela acontece, ela então é literal. Você lê lá, se não tiver escrito exatamente o que está lá, você não pode achar. Agora, se está escrito exatamente o que está lá, beleza, é isso. Então, ela é uma interpretação literalista e ela é conforme a sua necessidade. Caixinha de promessa. Você puxa ali, ó, era isso que Deus queria para mim hoje. Então, beleza, você vai lá e faz. Né? E, por fim, a Bíblia ela é considerada, acima de tudo, esse livro de promessas de Deus para os crentes. Ela não é um livro que mostra para você o caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. O centro é Jesus. Não, ela é caixinha de promessa. Você vê o que ela ensina e você tira aquilo que é bom para você. Então, esse é um dos grandes problemas do pentecostalismo em relação à Escritura. Segundo, em relação à vida espiritual. O entendimento da relação com Deus nas pessoas dessas igrejas, ele perdeu o senso de salvação como uma dádiva. O mais importante que a Bíblia te mostra é que você precisa ser salvo do pecado. Porque sua vida está perdida se você não estiver salvo em Cristo Jesus. Não, isso é secundário para eles, para muitas dessas igrejas. Jesus ele é bom para você por quê? Porque ele pode te curar, porque ele pode te fazer rico, porque ele pode fazer um monte de coisa para você. Mas salvação, não, salvação é um detalhe. Entendeu? Esse é um ensino muito prejudicial do pentecostalismo. Uma outra coisa, ela dá uma visão dualista da realidade. Tudo na nossa vida ou é Deus ou é o diabo.
A visão pentecostal muitas vezes é essa. Tudo que você faz de errado é o diabo na sua vida. Você precisa sair, você precisa tirar esse espírito demoníaco de você. Você precisa de procurar um pastor para te exorcizar. Por quê? Porque você está em sofrimento, e um crente não pode ficar em sofrimento e coisa e tal. E, por fim, uma ênfase excessiva na experiência e nas emoções, né? Que é o que os cultos promovem. Né? O culto não promove um ensino, a comunhão. Não, o culto promove o desenvolvimento de poder. É isso que você precisa demonstrar no culto. É línguas, é profecia, é ficar em transe, é gritar, é pular, é a emoção. É isso que conta no culto. Não é o simples fato de estar aqui e aprender a palavra de Deus e estar em comunhão com meus irmãos. Então, esse é um grande problema também na questão da vida espiritual que o pentecostalismo traz. Terceiro problema, aí tem a ver com o que o Rafa comentou, né? A questão da liderança. O estilo centralizador e personalista das igrejas. A igreja tem o quê no rótulo? Aqui na nossa igreja a gente tem Igreja Presbiteriana Herança e um símbolo da igreja. Só para divulgar, ajuda. Nessas igrejas, qual é o símbolo? É a foto do pastor. Do pastor e da pastora, é o casal. Essa é a igreja do fulano. A Igreja Universal do Reino de Deus tem um nome, mas ela é a igreja do Edir Macedo. Então, por aí vai. É uma ênfase centralizadora. O culto, ele é conforme o líder determina que ele seja. Né? Ele é um ungido do Senhor, é ele que tem a verdade para trazer para nós no culto, ele que é importante. Inclusive, nas igrejas pentecostais, eu sei na Assembleia, não sei nas outras, o nome do líder, ele é o pastor presidente. São igrejas episcopais, né? Ou seja, é ele quem manda. Aqui na igreja presbiteriana, nós somos chamados presbiterianos por quê? Porque nós somos regidos por presbíteros, não é um só. Eu não mando em nada sozinho. Né? Tem um grupo de pessoas que discute, que a igreja elege, e esse grupo, então, toma as decisões. Inclusive, parece mais com o que a Bíblia ensina, né? Que Cristo elegeu 12 apóstolos para tomarem as decisões. E, a partir daí, as igrejas foram elegendo presbíteros também para tomar decisões. E não pessoas específicas para isso, bispos. E aí, a partir disso começou, né? Apóstolos, patriarcas e sei lá o que mais. E aí, traz o problema do dinheiro também, né? Com essa liderança. A participação dos fiéis na esfera decisória e na administração dos recursos financeiros é mínima nessas igrejas. Na igreja presbiteriana, se você quiser saber como é que estão as finanças, é só você pedir que a gente tem relato, a gente tem a transparência toda da igreja presbiteriana dos gastos. Inclusive, é obrigatório toda a igreja presbiteriana, no final do ano, afixar o relatório financeiro da igreja no final da igreja ali. É obrigatório que a igreja presbiteriana faça isso. Nessas outras igrejas, você não fica sabendo de nada do que como o dinheiro está sendo usado. Quarto problema na área ética, né? Como tem essa ênfase triunfalista, ênfase no poder, eles minimizam a sua vida piedosa, a sua vida ética, né, de viver, e enfatizam viver orgulhoso. Eu sou superior porque eu tenho poder. Mas não é porque eu aprendi de Cristo. Tem maior ênfase dos dons do Espírito do que nos frutos do Espírito. Ou seja, você enfatiza mais saber profetizar e falar em línguas do que você o quê? Ter amor, ter domínio próprio, ser benevolente. Inverte as prioridades. E, por fim, na área do culto, que a igreja pentecostal também trouxe o perigo de colocar no centro da adoração os adoradores e não o Senhor Jesus Cristo, e não Deus. Porque você adora aquilo que te faz melhor, da maneira que te faz melhor, e não como Deus requer de nós. Então a liturgia ela é condicionada por interesses pragmáticos, né? Ou seja, é para atrair pessoas ou para empolgar os participantes. Você não olha para que é para Deus. Não, Deus, a gente vai te adorar, mas deixa eu ver como é que a gente faz para atrair mais gente, para empolgar a galera e tal. Então, essas são muitas deficiências do movimento pentecostal que a gente tem dificuldade com isso. Só que a gente também tem coisas a aprender com esse movimento. E eu vou trazer alguns pontos aqui. Primeiro,
Experiência com Deus mais plena, profunda e alegre é importante. O que eu quero dizer com isso? Que a doutrina correta é importante. A gente sabe que a verdade é importante. Mas, às vezes, a gente se torna tão rígido e tradicionalista que a gente esquece que a experiência com Deus também é importante. A gente parece que... por isso que o povo chama os presbiterianos de frios, né? É o sorveteriano. Por quê? Porque ele esquece que a experiência com Deus é importante, muitas vezes. Sabe, ter emoção não é errado. Ter emoção acontece, gente. O evangelho nos emociona mesmo. Então, esse tipo de ensino ou de lição a gente pode aprender também. Outra coisa, senso de deslumbramento com o divino. Muito presbiteriano está aqui por causa da formalidade da igreja. Mas a gente muitas vezes esquece que tem um Deus, ele é espiritual. Ele mostra, milagres existem, esse tipo de coisa acontece. E a gente precisa voltar a crer nisso de uma maneira mais incisiva. Por quê? O movimento pentecostal surgiu muito por causa dessa falha da igreja tradicional. O que mais? Envolvimento na adoração. O pentecostal, nos cultos, é óbvio que é um exagero, mas todo mundo participa ativamente do culto. Seja pulando, seja cantando, seja fazendo o que for, o povo participa mesmo do culto. Muitas vezes em igrejas tradicionais, a adoração é fria. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, nem cantam. Nem cantam, fica lá assim, tá na hora de levantar, então vou levantar aqui. Aí põe a mão no bolso, acabou, beleza. É para abrir a Bíblia? Deixa eu abrir aqui. Aí põe a Bíblia no canto assim, sabe aqueles bancos que tem uma parte na frente? Você põe sua Bíblia na parte da frente aqui, cruza o braço e fica lá. Você não participa ativamente. Eu não estou falando que a gente precisa pular e gritar. Não é esse tipo de coisa. Mas é participar ativamente, é ler a Bíblia, é cantar de fato, é buscar entender o que está sendo explicado e por aí vai. E por fim, outras duas coisas. Zelo missionário, né? Os pentecostais, eles são os que mais crescem. Obviamente, a gente tem questionamentos com as formas de alcance deles. Mas é inegável que eles também são os que mais pregam. É inegável que eles são os que mais saem na rua para evangelizar. De fato. E a gente também precisa aprender a ter esse zelo missionário mais enfático. E, por fim, a crença no real e no sobrenatural. A gente, hoje em dia, bate tanto na questão dos dons miraculosos dos pentecostais que a gente faz o outro extremo. A gente fala, não existe nada disso, tudo aí é balela, não tem nada disso. Não, existe o sobrenatural, sim. O espiritual existe, sim. E a gente precisa crer nisso. É óbvio que ele não é essa loucura toda que acontece nessas igrejas, mas ele existe, de fato. E a gente precisa crer nisso. Ok? Então, essas são algumas lições que a gente pode aprender com o movimento pentecostal também. Pronto. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, algo a acrescentar? Não? Pode falar. Sim, exatamente. Então vamos orar, gente, para encerrar. Senhor, obrigado por mais essa aula, obrigado pela aula das crianças também. Nos instrua, ó Deus, por meio da Tua palavra, que essa igreja seja fonte de edificação para nós, para que sejamos servos mais fiéis do Senhor. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.